quem nos está a seguir no nosso webinar de hoje, dedicado ao sistema de saúde brasileiro. Temos o prazer de ter o Luís Costa Milã connosco, que é um colega do CEBEX, do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. O Luís é atualmente o CEO do colégio e nós iniciamos este ano uma parceria que desejamos entre a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e com o CEBEX para, de uma forma genérica, partilhar experiências entre os dois países e também melhorar, naturalmente, a gestão de serviços de saúde em Portugal e no Brasil. Já decorreu um seminário só sobre o sistema de saúde português para os colegas brasileiros e hoje teremos o Luís a apresentar o sistema de saúde brasileiro durante uma conferência que naturalmente vai estar aberta a perguntas de todos, e eu desejava já ao Luís muito obrigado por aceitar este convite e deste conjunto de webinars que vamos fazer entre os dois países. O Luís está em São Paulo, bom dia. Bom dia, Alexandre, obrigado pelo convite, é um prazer novamente estar aqui com os associados tanto da APAC quanto do CEBEX. Antes de iniciar, no caso específico dos associados do CEBEX, eu queria pedir desculpas, tivemos um pequeno engano com o horário que estava marcado inicialmente, quando divulgamos 2 semanas atrás, nem Portugal nem Brasil tinham mudado a questão do horário de verão. Então, estamos fazendo aqui no horário de São Paulo 2 horas mais tarde do que o anunciado. Ontem tentamos enviar uma pequena errata quando percebemos. Eu espero que não tenha sido extremamente incômodo para ninguém. De qualquer forma, eu acho que essa série de webinars ela vai trazer algumas coisas muito virtuosas em termos de colaboração Brasil-Portugal. Eu acho que começamos muitíssimo bem, Alexandre, com a sua apresentação e a sua explicação sobre o sistema de saúde português. Eu acho importante começarmos com essa visão geral sobre ambos os sistemas de saúde, para que tenhamos uma base comum, um chão comum no qual tanto portugueses e brasileiros possam discutir aí ao longo dos próximos meses os temas técnicos de gestão de saúde e modelos de gestão e de negócios na área de saúde. Semana passada eu já estava conversando com o Miguel e planejando junto com ele um próximo para dezembro. Então temos boas novidades aí para os associados da APA e do CEBEX e certamente muito em breve anunciaremos o próximo da nossa série. Aos que estão aqui, muito bem-vindos, e acho que vamos passar direto para o conteúdo sobre o sistema de saúde brasileiro. Deixa eu ligar a apresentação aqui. E cá estamos. Estão vendo bem? Sim, daqui a pouco já aparece, demora sempre um bocadinho, mas vai aparecer brevemente. Apareceu? Ou ainda não? Eu acho que está mudo o seu microfone, Alexandre. Luís, podes avançar, já apareceu. Muito obrigado. Bom, isso aqui é uma brevíssima apresentação sobre o sistema de saúde brasileiro. Como vocês podem imaginar, é um tema complexo, a saúde no Brasil. E não seria possível explicar na hora que temos aqui para discutir e conversar sobre o sistema, sobre todos os detalhes e as vicissitudes do nosso sistema,
Mas a história que eu tenho para contar aqui hoje para vocês sobre o sistema de saúde brasileiro é uma história muito otimista e de muitas conquistas e de muitos sucessos, mas de um sistema que está muito longe ainda de qualquer grau de maturidade, mas o fato de estar longe não impede que reconheçamos os seus muitos méritos e muitos sucessos ao longo desses últimos anos que o Brasil vem construindo sua trajetória no sistema de saúde. E vai ser interessante compartilhar com vocês e ver a opinião de vocês sobre a jornada e a caminhada do Brasil. Antes de mais nada, um pouquinho sobre o SEBEX. O SEBEX é uma organização congênere da APA, com talvez uma pequena diferença, que não o SEBEX não tem como foco exclusivo os administradores hospitalares, mas os executivos de saúde de forma mais ampla. Então, pessoas ligadas à indústria de produtos para a saúde, à indústria farmacêutica, as operadoras de plano de saúde, são bem-vindas como membros e associados ao SEBEX, e elas compartilham conhecimento justamente numa visão de uma cadeia integrada de saúde que tem o paciente como objetivo final, como grande receptor desses nossos cuidados. Eu estou recebendo uma mensagem aqui que minha conexão está instável. É o caso? Não, está perfeito, Luís. Podes continuar. Está ótimo. Então, no SEBEX temos palestras, seminários e webinars e outros tipos de atividade. Lançamos na semana passada o nosso programa de capacitação para jovens executivos da saúde. Compartilhamos com a APA a utilização do Diretório de Competências da IHF como guia para o desenvolvimento dos profissionais. Então, somos, acho que, bastante mais jovens que a APA. O SEBEX tem pouco mais de 3 anos de existência. Então, para resumir, somos uma entidade dos executivos, pelos executivos e para os executivos, e buscamos emular, obviamente não com a mesma competência, muito do trabalho que vocês fazem na APA. Eu tive a oportunidade de estar no Congresso Europeu no mês passado e fiquei muitíssimo bem impressionado com o trabalho que vocês fizeram aí. Mas, bom, direto ao sistema, na verdade, ao Brasil, acho importante a gente falar um pouquinho do país como um todo, para a gente entender como é que funciona o nosso sistema de saúde. O Brasil hoje tem um pouco mais de 209 milhões de habitantes em uma área de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso, para comparar com Portugal, o Brasil é aproximadamente 90 vezes mais extenso do que Portugal. Então, é um país de proporções absolutamente continentais e desigual em todos os seus aspectos. O Brasil tem imensas desigualdades regionais, imensas desigualdades de ocupação do território, imensas desigualdades de renda. Então, em termos estritos de ocupação do território, por exemplo, a gente pode ver um estado como o Rio de Janeiro, que tem metade da área de Portugal e uma população maior do que a de Portugal, com quase 16 milhões de habitantes, e temos estados como o Amazonas, que tem uma proporção maior do que qualquer país da Europa e alguns poucos milhões de pessoas. Uma densidade populacional no Amazonas, por exemplo, parecida com a da Austrália ou do Canadá, enquanto o Rio de Janeiro tem uma densidade muito mais parecida com os países europeus mais densamente povoados. E essa disparidade e essa desigualdade em termos de ocupação do território, ela certamente
gera também bastantes consequências para a oferta de serviços de saúde no país. O Brasil tem uma economia de 3,2 trilhões de dólares de produto interno bruto obviamente, dependendo da taxa de câmbio, de qual é a recessão ou boom econômico pelo qual estamos passando em cada momento, a economia brasileira varia normalmente entre a sexta e a nona maior do mundo. Então, é um player importante no setor internacional e eu acho que, especialmente na área de saúde, onde o Brasil investe uma proporção considerável da sua economia, é um player muito relevante, tendo hoje aí, o terceiro maior segmento privado de saúde do mundo. Em termos de organização do governo, o Brasil é uma república federativa que se organiza em 3 níveis. Temos hoje 5.570 municípios, cada um tem seu prefeito, sua Câmara de Vereadores, 27 estados, sendo 26 mais o Distrito Federal e a União Federal. E é interessante que, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, a lei delegou a cada uma dessas entidades federativas alguma responsabilidade pelo sistema de saúde. Então, temos hoje municípios com 2.000 habitantes que estão empoderados pela lei e que têm a responsabilidade de gerir, no nível municipal, parte do sistema de saúde brasileiro. A gente tem uma visão relativamente ambiciosa para o país do que é o nosso sistema público, o Sistema Único de Saúde. E vocês podem imaginar talvez a dificuldade que é encontrar no Brasil, num país dessas dimensões, especialmente nessas cidades menores, aí 5.570 pessoas qualificadas para serem gestores municipais de saúde. Então, feito esse overview do que é o Brasil, vamos falar rapidamente dos desafios do Brasil e da nossa população e da nossa epidemiologia. O Brasil, a gente enxerga hoje uma tripla carga epidemiológica no Brasil, no qual o Brasil ainda lida com bastante frequência com doenças infecciosas. Então, as arboviroses, dengue, chikungunya, a febre amarela ainda endêmica no norte do país. Essas doenças ainda são parte relevante da carga de doenças do Brasil. Temos visto a ressurgência de algumas questões que imaginávamos já praticamente superadas. Então, tivemos um surto de sarampo este ano, a sífilis ainda é uma questão séria no Brasil, e doenças sexualmente transmissíveis, de forma geral, tem tido um ressurgimento no panorama de saúde brasileiro, que são as condições típicas do subdesenvolvimento, da falta de ações de prevenção dessas doenças infecciosas, da falta de ações, por exemplo, de controle de mosquitos, que são responsáveis por grande parte delas aqui no Brasil, e que demonstram, em certa medida, o longo caminho que o Brasil ainda tem a percorrer nessas questões. Mas, ao mesmo tempo, e veremos isso com mais detalhe mais adiante, as doenças crônicas começam a ter hoje um papel preponderante na epidemiologia brasileira e como a maior parte dos países desenvolvidos, hoje a principal causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Temos diabetes como um problema sério e crescente, e essas doenças elas têm uma carga grande de custos, especialmente sobre o sistema,
em um sistema que ainda não está preparado para atender adequadamente a esses pacientes que vivem cada vez mais e obviamente, depõem positivamente a favor do sistema brasileiro, que tenhamos cidadãos cada vez mais longevos, mas isso impõe um desafio ao Brasil de reestruturar o seu modelo de atenção, que tem sido voltado para pacientes agudos e construímos no Brasil um modelo que sem dúvida pode ser descrito como hospitalocêntrico, e esse modelo ele ainda não está preparado para atender adequadamente a jornada desses pacientes ao longo, principalmente no final das suas vidas, quando eles sofrem com um número maior de doenças crônicas. Esses desafios, esses dois desafios, são desafios, o primeiro talvez típico de países ainda em desenvolvimento, o segundo típico de países já mais envolvidos, e como vimos, o Brasil é muito desigual, então ele tem dentro de si esses dois desafios, mas o terceiro desafio é talvez um desafio mais típico do Brasil e de alguns países latino-americanos, que é no qual as causas externas ainda são um fator muito relevante para a saúde pública. Então tivemos, e por causas externas, eu digo principalmente traumas. No Brasil teve quase 60 mil homicídios no ano passado, em 2017, pouco mais de 40 mil mortos em acidentes de trânsito, 12 mil suicídios e obviamente, muitos mais feridos e necessitando de atenção em cada um desses eventos, essas causas externas. E todo esse conjunto de causas externas, ele também exerce uma pressão muito forte sobre o sistema de saúde, em cidades onde a questão da violência onde essa questão da violência é uma questão um pouco mais séria, e aí a gente pode ressaltar os grandes centros urbanos do Nordeste, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, também sofre com isso, especialmente na sua região periférica. Isso impõe uma carga brutal de demanda para o sistema de saúde brasileiro. E todas essas questões ainda, obviamente, sofrem a influência do estilo de vida. E aí temos boas e más histórias para contar. Assim, o Brasil vive uma crise crescente de obesidade e de o que reflete, por exemplo, nos índices de diabetes crescentes no país, mas, por exemplo, temos um caso de sucesso imenso na questão de tabagismo, no qual o Brasil tem índices muito baixos, uma população fumante bastante reduzida em relação aos padrões internacionais. Temos um índice relativamente baixo para o que seria esperado do nosso país, por exemplo, infecção de HIV e AIDS. Então, temos uma história mista de sucesso para contar aí nessa questão do estilo de vida e no controle dessas questões. Algumas iniciativas do Ministério da Saúde ainda incipientes em termos de alimentação e de controle da quantidade de sal nos alimentos industrializados, mas a minha visão e a visão talvez da maior parte dos que atuam no setor de saúde é que ainda temos muito para fazer nessa questão do estilo de vida e na promoção de práticas de vida mais saudáveis. Dito isso, eu acho que é interessante esse gráfico, ele exemplifica muito bem os desafios do envelhecimento da população no Brasil. À esquerda aí vocês têm a pirâmide demográfica esperada para 2020.
Então, daqui a pouco mais de um ano, onde teremos 4 milhões de pessoas acima de 80 anos, então aí um terço de Portugal, e 28 milhões de pessoas acima de 60 anos. E esse número já é um número relevante para o Brasil, já é um número que gera fortes impactos. Mas quando a gente olha para o lado direito e vê a velocidade da transformação demográfica pela qual o Brasil vai passar, e o fato de que teremos acima de 80 anos de idade em apenas 30 anos, e 64 milhões de pessoas, aí uma França, uma Itália inteira acima de 60 anos de idade, acho que demonstra um pouco o nível e o grau do desafio que o Brasil vai ter que superar no seu sistema de saúde. E é interessante ver, acho que tem um chat aqui que eu não estava vendo. Ok. É interessante ver o que isso representa em números. A gente tem aí uma frequência de internação, e esses números são números do setor privado brasileiro. A gente tem uma frequência de internação aí quase 3 vezes maior nos pacientes com mais de 59 anos, do que em comparação aos pacientes até 28 anos de idade, e um custo por episódio de internação quase 3 vezes maior também. Então, esse paciente custa aí entre 7 e 8 vezes mais por ano, e é um custo que hoje o Brasil, que já gasta quase 10% do seu PIB com saúde, claramente não está preparado para absorver. Então, precisaremos de sérias transformações no nosso sistema de saúde. Eu acho que tem uma consciência crescente dessa questão, tanto no setor público quanto no setor privado, dessa necessidade de transformarmos a forma pela qual a gente gere o nosso sistema de saúde. Um minutinho. E aqui eu vou contar um pouquinho dessa história de sucesso. O Brasil tem, desde a sua primeira Constituição, lá em 1824, logo depois que nos separamos quase amigavelmente de Portugal, a saúde tem o Estado tem algum papel na saúde. A primeira Constituição previa que os socorros públicos, em um senso muito abrangente, seriam responsabilidade do Estado. Isso não significava, evidentemente, que o Estado atuava diretamente em serviço de saúde. Isso, no Brasil, a Igreja tem uma tradição muito forte. As Santas Casas, as Santas Casas de Misericórdia, que obviamente vem da tradição portuguesa, elas têm um papel histórico muito relevante, e histórico e presente ainda, muito relevante no sistema de saúde brasileiro. A primeira Santa Casa do Brasil, o título aparentemente é disputado entre a Santa Casa de Santos e a Santa Casa da Bahia, mas aí ambas em torno do ano de 1540, e até certamente a primeira parte do século XX, assim foi feita a assistência à saúde no Brasil. A partir aí do final do século XIX, começo do século XX, você começa a ter uma ação estatal, principalmente em aspectos sanitários mais relevantes, então vacinação e combate a endemias de mosquitos, e combate a mosquitos, etc. O Rio de Janeiro, especialmente, teve uma reforma muito relevante no século XX que visava também aspectos sanitários. Tem uma revolta famosa chamada Revolta da Vacina, que foi uma reação da população à obrigatoriedade de vacinação.
Então, a história da saúde brasileira começa com esse viés sanitarista, no sentido de você criar o mínimo de salubridade, principalmente nessas metrópoles que vinham crescendo. O Brasil começa seu processo de industrialização aí no começo do século XX também, e esse crescimento urbano trouxe junto alguns aspectos de saúde, mas ainda muito incipiente, a partir da criação de sindicatos e caixas de assistência de funcionários de indústria e de setores específicos. Você começa no Brasil a ter algumas questões quase que caixas de solidariedade, no qual os custos começam a ser partilhados pelos empregados dessas caixas e desses setores, e isso começa a construir a base para um sistema de saúde coletivo. No Brasil, especificamente, a gente veio caminhando nesse um caminhar lento a construção de um sistema de seguridade social, e esse sistema de seguridade social, em algum momento, assume responsabilidade por parte da saúde, pelo menos dos trabalhadores empregados com carteira assinada. E, por fim, em 1988, temos uma nova Constituição, no qual o Estado brasileiro assume, e aí vamos falar especificamente da Constituição brasileira e do que aconteceu em 88, assume para si a responsabilidade pela saúde da população. E aqui esses gráficos que eu tenho aqui adiante mostram um pouco dessa jornada de 88 para cá, que é quando o Brasil efetivamente constrói um sistema público universal, com algum grau de igualdade, e que se propõe integral. E essa discussão é uma discussão relevante, mas vocês podem ver aí que de 2000 e essas linhas são de 2008 para cá, de 88 para cá, perdão, que temos aí uma divergência no qual o Brasil tem uma performance, um desempenho melhor do que o resto do mundo na sua expectativa de vida ao nascer, e se aproxima cada vez mais de países ditos desenvolvidos. Então, a expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje é próxima de Portugal em 1998. Estamos aí, talvez, 20 anos atrás nesse caminho, mas é indubitavelmente uma história de sucesso. E isso se reflete, por exemplo, nos nossos indicadores de desnutrição. O Banco Mundial, que é a fonte dessa estatística, ele não reporta índices abaixo de 2,5%, então 2,5% significa abaixo de 2,5%, Portugal já está abaixo desse nível há muito tempo, e o Brasil chegou a esse nível mais recentemente. Então, por exemplo, em partos assistidos por profissionais de saúde, podemos ver aqui que o Brasil tem quase 100% dos seus partos assistidos de alguma forma por profissionais qualificados de saúde. Isso também aconteceu relativamente recentemente. A mortalidade neonatal no Brasil tem tido uma queda muito expressiva, embora ainda seja mais do que o dobro do índice de Portugal, mas vocês podem ver a trajetória de decréscimo muito, muito expressiva. Isso se deve a cuidado pré-natal feito melhor feito e com acesso mais amplo às ações de saúde da mulher, e a mortalidade infantil da mesma forma, e podemos ver assim que o Brasil, mais do que acompanha, supera as tendências mundiais de redução de mortalidade infantil. E em termos de cobertura vacinal, apesar de um problema recente que tivemos no caso específico da vacina de sarampo,
O Brasil tem também uma história de sucesso em algumas dessas ações bastante importantes de prevenção, de ação, de acesso. E então, vocês podem ver que em muitos dos anos a cobertura vacinal no Brasil superou, inclusive, a de Portugal. E essa história de sucesso, eu acho que depõe muito positivamente a favor da idealização e da essência do nosso sistema de saúde. Falando um pouco agora especificamente do que a população acha do nosso sistema de saúde, talvez não é nem tão... A população não acha que é nem tão ruim quanto boa parte das pessoas imaginam, mas ainda estamos muito distantes de uma do fato de que as pessoas entendam como positivo. Eu não sei como são esses indicadores em Portugal, mas essa pesquisa que eu vou apresentar nos próximos slides, eu acho que é importante a gente entender quais são as expectativas do brasileiro em relação à saúde. Essa pesquisa foi feita por um instituto aqui, Datafolha, antes das eleições recentes aqui no Brasil, e ela demonstra, por exemplo, que com tudo e com o Brasil enfrentando a maior crise econômica de sua história, que enfrentou aí nos últimos 3 anos, enfrentando problemas sérios de corrupção, que os senhores aí em Portugal certamente acompanharam também, a saúde ainda é de longe vista como a maior preocupação dos cidadãos e eles acreditam que deve ser a maior prioridade para o governo. Então, 40% da população aponta a saúde como o primeiro problema a ser resolvido para o governo, o que demonstra tanto as carências do país como o compromisso da população com o tema. Se a gente pergunta para as pessoas de 0 a 10 que nota elas dão para a saúde no Brasil, tanto nos seus elementos públicos quanto privados, a gente tem aí quase 50% ou 44% dando uma nota acima de 5 e 55% da população uma nota abaixo de 5. E esse número demonstra que existe uma parcela da população que está bastante satisfeita até com a atenção à saúde no Brasil e que talvez não fosse de se esperar para quem atua no dia a dia do sistema, mas que temos ainda uma vasta maioria da população que entende que a nota do sistema de saúde do Brasil é de 0 a 4. E a percepção é que isso acontece principalmente por problemas de gestão. Você tem quase um consenso nacional de que o modelo de acesso universal, integral e gratuito, ele é o modelo a ser perseguido pelo sistema brasileiro. Você tem alguma percepção de que há recursos suficientes na saúde, mas uma pequena maioria dizendo que não, que seria necessário mais investimento, mas um claro entendimento, e aí eu remeto os senhores ao último gráfico aí, de que há uma falha de gestão, e que o dinheiro destinado ao Sistema Único de Saúde é mal administrado. Então, essa questão, e aí cabe a nós, como gestores da saúde, perceber tanto a imagem que temos passado para os nossos concidadãos quanto à qualidade do nosso trabalho, quanto nos prepararmos para efetivamente oferecer um serviço de maior qualidade. E onde a população percebe que está essa carência principalmente, e aí a gente vê que há uma divergência entre a percepção da população da qualidade do nosso sistema e o que talvez os profissionais da gestão da saúde entendem como prioritário para o sistema de saúde mais eficaz. A população
foca as suas carências, as suas demandas em média e alta complexidade. Então, as consultas com médicos especialistas são aquilo que a população tem mais dificuldade de acessar, com 74% dizendo que tem muito difícil, que acham difícil ou muito difícil encontrar um médico especialista no Brasil, e esse tem sido um tema relevante de como aumentar o acesso a essas questões de alta complexidade, que obviamente implicam em um aumento de custos, mesmo quando sabemos que as ações de medicina primária são mais, ou podem ser mais eficazes em termos de desfechos clínicos, especialmente considerado um input de custos. Então, isso gera uma divergência política no Brasil, no qual a construção de um hospital é talvez mais bem vista politicamente do que o novo programa de prevenção, de promoção da saúde pela população, e é recompensado eleitoralmente pela população, mas as ações que efetivamente teriam um melhor custo-benefício em termos de saúde populacional, em termos de desfecho clínico, não são vistas como aquelas nas quais temos uma carência maior, e não são aquelas que a população reconhece como mais relevantes. Esse desafio de conscientizar a população, eu acho que é um desafio que está nas mãos dos gestores de saúde do Brasil, e no momento em que a gente vê um acréscimo de população idosa, e no qual precisaremos certamente de mais ações de prevenção para controlar aquele crescimento dos custos. Essa questão política da visão da população da medicina de alta, média e alta complexidade como aquela mais relevante para si, ela é preocupante. E aqui, assim, é importante falar talvez do marco legal e o que essa visão da população redundou no que a gente construiu como sistema de saúde. E a gente colocou na Constituição de 1988 a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas de redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o SUS, a gente extrai disso 3 princípios constitucionais, que são a universalidade, a igualdade e a integralidade, e temos hoje uma discussão, uma controvérsia séria no Brasil de quais são os limites desses 3 princípios, a judicialização da saúde, no qual a gente tem um Estado que não é capaz de prover todos os aspectos de uma saúde integral e claramente peca e falha nessa sua missão em promover a integralidade do cuidado. E, apesar disso, se propõe essa missão e coloca isso constitucionalmente. E o que acontece é que a população, quando não se vê atendida de forma integral, sente que tem uma demanda de saúde que deveria ser atendida integralmente, e que por algum motivo não está coberta, o que não consegue acesso a essa questão, a população pode entrar com medidas judiciais contra o Estado. E essa judicialização ela tem gerado grande controvérsia, porque isso significa que os juízes começam a tomar decisões sobre a gestão do sistema de saúde, por exemplo, dizendo que o Estado é obrigado a fornecer um medicamento específico para aquele cidadão que está demandando aquele serviço, aquele produto para a saúde, sem custo, obviamente, mas que o Estado é obrigado a fazer aquilo, apesar, às vezes, de uma decisão do gestor público de saúde de não
fornecer aquele produto ou serviço por uma questão de custo, de priorização de orçamento. E então chega um juiz e diz: olha, está aqui a Constituição dizendo que o Estado tem a obrigação de oferecer acesso integral ao serviço de saúde. Você como gestor de saúde não está oferecendo acesso integral, então você está contra a lei. E aqui está o secretário de saúde ou o ministro da saúde, uma ordem judicial para que o senhor cumpra e atenda à necessidade desse cidadão integralmente, ou o senhor vai preso. E isso tem sido algo efetivamente comum, e qualquer um que tenha sido secretário de saúde de algum município ou estado brasileiro já recebeu ordens judiciais para o atendimento dessas demandas, o que torna muito difícil o efetivo planejamento do sistema de saúde brasileiro. Hoje a gente tem uma porcentagem relevante dos recursos públicos, e aí talvez entre 2% e 3% dos recursos públicos em saúde comprometidos e sendo utilizados por juízes no atendimento a essa questão da integralidade. Outros princípios, e aí estão tanto na Constituição quanto na Lei 8080 de 1990, que foi a lei que deu formato inicial ao SUS, são descentralização, a regionalização e a hierarquização, a gratuidade e a integração com outras ações. E temos alguns outros, como a questão da privacidade dos dados e uma infinidade de outros princípios que norteiam a atuação do SUS. A gratuidade ele é talvez um aspecto relevante no qual não temos coparticipação no sistema público brasileiro, com todos os ônus e os bônus de não termos uma restrição alguma ao acesso, e mesmo para os que poderiam pagar, por exemplo. E temos uma ideia de um sistema de saúde hierarquizado que não conseguimos efetivar na prática. Na nossa federação, distribuímos competências para os estados e para os municípios efetuarem ações de saúde e não conseguimos, na prática, implementar isso como uma rede hierarquizada. Então, temos uma descoordenação muito grande na ação de saúde entre estados e municípios, porque ao município ver, por exemplo, que o estado não atende adequadamente sua demanda de alta complexidade, o município pode ele próprio abrir e gerir um hospital, e isso naturalmente gera uma descoordenação nas ações muito grande. E temos um outro problema, que é a coordenação adequada entre o sistema público e o sistema privado. E aqui eu entro, talvez, com um pouco mais de profundidade no brasileiro, efetivamente. O sistema brasileiro público, ele para aqueles que estão familiarizados, ele é muito parecido com o NHS, em termos de sua concepção. Então, ele é um sistema com bastante prestadores públicos, embora a realidade brasileira imponha que o Estado seja um grande comprador de serviços também da iniciativa privada, especialmente das Santas Casas, que são algumas milhares pelo país, e que hoje essas Santas Casas oferecem quase metade da atenção no Sistema Único de Saúde. Então, mas um modelo público fortemente baseado no sistema inglês, ao lado dele e teoricamente integrado, como vocês podem ver nesse slide aqui, um sistema privado, uma saúde suplementar, com operadoras de plano de saúde, que seria um sistema quase americano antes do Obamacare. Então, um sistema puramente privado, com operadoras privadas que recebem
de empresas e de cidadãos diretamente que negociam com prestadores e com médicos atuando na esfera privada para oferecer serviços de saúde para a população e uma saúde e um acesso direto também da população a serviços de saúde, que hoje a maior parcela dos gastos de saúde, tanto com assistência farmacêutica quanto com exames complementares, questões que as pessoas não conseguem acesso na saúde pública, não é a maior parcela dos gastos não é nem intermediado pelas operadoras de plano de saúde, nem pelo governo, mas é um gasto feito direto pelo cidadão. Voltando aqui a esse nosso esquema, então a gente tem, de uma forma muito parecida com qualquer país do mundo, essa figura dos usuários, dos financiadores, dos prestadores. A gente tem as operadoras de plano de saúde na parte privada com um papel muito relevante nesses fluxos financeiros entre os financiadores do sistema e os prestadores, e o cidadão como o receptor final desses serviços, e o Estado com papel de regulação. E temos hoje duas grandes agências que cabe mencionar: a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula as operadoras de plano de saúde, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ambas são órgãos ligados ao Ministério da Saúde. A primeira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz as ações de vigilância sanitária no Brasil. E essa dicotomia entre ter um sistema público gratuito, universal e integral e permanecer junto com ele um sistema privado que oferece serviços com mais conforto, com melhor qualidade de hotelaria, com mais acesso, fundamentalmente, e talvez com mais qualidade, ela se reflete nessa posição do Brasil aí nesse gráfico como um outlier, no qual o Brasil tem uma carga tributária relativamente alta, isso, cerca de 35% do PIB, mas investe uma parcela relativamente pequena em saúde advinda do setor público. Então, temos aí menos de 50% do gasto em saúde no Brasil advindo do setor público. Isso, para um país que pretende oferecer um sistema, como falamos, público, gratuito, universal, integral, é claramente muito pouco, e temos claramente que aumentar a parcela do gasto público no Brasil, mas isso, obviamente, tem consequências orçamentárias em um país que já está num déficit muito grande, apresenta uma série de outros problemas. Vamos passar direto aqui, só mostrar como funciona essa divisão. A gente tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal com parcelas mais ou menos semelhantes dos gastos, embora isso venha depois de longos anos de redução da parcela do governo federal, que já foi em determinado momento quase metade desse gasto público, e hoje reduziu aí a um terço. E o governo municipal assumindo cada vez mais os governos municipais, as obrigações de saúde do Brasil. Então, a gente vê que os gastos públicos em 2017 foram 41% do gasto total em saúde, e os gastos privados aí 59%. Em termos de a conversão para euro, hoje é quase 1:4. Então, divido esse número por 4, aí vocês vão ter o número em euros. E vocês podem ver que os gastos particulares dos cidadãos, eles representam aí a maior parte dos gastos privados, maior, inclusive, que os desembolsos das operadoras de plano de saúde. Quanto à situação dos planos de saúde, acho que a escala do Brasil é sempre muito grande. A gente teve uma redução com a crise econômica, já que as empresas são grandes financiadoras dessa questão da saúde no Brasil.
A crise econômica gerou uma redução da população atendida por seguros privados de saúde. Temos hoje uma estabilização e até uma ligeira recuperação nesse ano de 2018, mas vocês podem ver que aí temos mais de 47 milhões de pessoas que hoje têm seguros privados de saúde e um sistema com mercado relativamente livre, no qual isso tem um papel muito relevante para a economia brasileira. O fato de termos aí uma Espanha praticamente sendo atendida no sistema privado demonstra em um sistema no qual o acesso é bastante mais fácil e franqueado aos usuários de plano de saúde. Temos um sistema no qual a qualidade, talvez ainda não de forma tão importante quanto o acesso, tem tido um papel mais relevante. A gente vê a escala do Brasil nessa questão é bastante impressionante, e isso se reflete também, por exemplo, no número de hospitais. E aí temos pouco mais de 6 mil hospitais no Brasil, que são divididos entre públicos e privados, e os privados com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Esses sem fins lucrativos são principalmente Santas Casas e outros hospitais filantrópicos. E os públicos são aqueles geridos diretamente pela administração pública. E vocês podem ver o tamanho do país, mas com algum problema, que aqui não é... O Brasil tem talvez mais hospitais do que deveria, de uma forma impressionante. E aqui a gente vê assim, que estrutura hospitalar talvez não seja o principal problema do país. Embora o número ainda seja inferior ao que necessitaríamos, ele não é tão inferior assim. Ele certamente é muito menos do que o que precisaremos com o envelhecimento da população no Brasil. Mas, para o Brasil, hoje, a questão da estrutura hospitalar é muito mais uma questão da gestão adequada e da escala adequada. Com 6 mil hospitais, a gente tem uma média aí de quase 70 leitos por hospital, que são hospitais muito pequenos e ineficientes. A gente tem uma série de hospitais aí em cidades do interior com 20, 30, 40 leitos. E é absolutamente impossível gerir de uma forma eficiente e eficaz hospitais nessa escala. Então, o Brasil precisa, de certa forma, de uma consolidação de sua estrutura hospitalar, e isso deve implicar na redução desses hospitais menores. Mas, obviamente, especialmente no sistema público, isso é algo politicamente muito difícil de fazer. Eu acompanhei recentemente o caso da Dinamarca, que também tem fechado e consolidado alguns hospitais, e temos visto que é bastante complexa essa questão. E aqui temos algumas tendências que eu vou apresentar muito brevemente, e do que a gente tem visto que os administradores hospitalares, os executivos de saúde brasileiros têm olhado, tanto no setor público quanto no setor privado. A gente tem tido um foco grande em value based care, e tem sido um alvo grande das nossas discussões, especialmente pela questão que eu apresentei antes da sustentabilidade do modelo atual. Temos visto governança como uma preocupação crescente dos gestores hospitalares e a estruturação de programas de compliance no Brasil. A gente tem uma demanda tanto da população quanto do Estado de que a saúde tenha uma postura mais ética e que tenha uma preocupação maior com a preservação da ética, e o compliance tem um papel fundamental nisso. E vocês certamente acompanharam de Portugal algumas questões que aconteceram no Brasil, éticas muito sérias, nos últimos anos, e a saúde não escapou. Tivemos comissões parlamentares de inquérito e outras questões. Estamos olhando para novos modelos organizacionais, então, tendência de verticalização entre operadoras, hospitais e outros serviços de saúde, consolidação, a formação de grupos hospitalares e de grupos de laboratórios.
O Brasil, desde 2015, pode receber investimento externo com fins lucrativos na área de saúde. Temos inovações na forma que hospitais e operadores de plano de saúde se relacionam. A acreditação ainda é deficiente no Brasil e é um problema. Então, temos só 5% dos hospitais brasileiros com algum nível de acreditação. E essa questão se reflete na qualidade e há uma conscientização cada vez maior de que qualidade em saúde ela gera não só efeitos positivos para o paciente, mas efeitos financeiros também para as instituições, por meio da redução do desperdício. Temos a discussão de novos modelos de pagamento e novas relações principalmente no sistema privado hoje, mas é uma discussão que será necessária também no sistema público. Então, assim, da mudança. O sistema público hoje já usa pacotes ou bundles, ou a versão brasileira dos bundles para o sistema no pagamento do sistema público, mas temos a necessidade de discutir o sistema privado no Brasil ainda é muito, muito atrelado a um fee-for-service estrito, no qual a maior parte, e aí maior parte mesmo, uma parte mais da metade da receita dos hospitais vem de materiais, medicamentos, dispositivos médicos, órteses e próteses, e isso forma a maior parte das receitas dos hospitais. Isso cria uma série de incentivos problemáticos. E temos, os gestores de saúde têm olhado para as incertezas do ambiente político, e certamente acompanharam que temos um novo governo aqui no Brasil, e temos a expectativa e a necessidade de uma reforma do sistema público. Eu vou encerrar por aqui, agradeço e estou à disposição dos senhores para quaisquer perguntas. Muito obrigado, Luís. Vou abrir então aqui o espaço de perguntas aqui na caixa de question and answers que tem no vosso monitor no inferior. Temos aqui um comentário do José Carlos Pereira, que é um colega português. Muito obrigado, muito bom dia e obrigado pela excelente palestra, e realmente eu faço bem as palavras dele, porque realmente foi uma excelente palestra, muito exaustiva sobre o sistema de saúde brasileiro, que é um sistema também bastante complexo e que atravessa muitos desafios, aliás, como todos os sistemas de saúde no mundo. Eu deixava então aqui a possibilidade de colocar perguntas. Eu já, entretanto, fazia já uma pergunta ao Luís, quais é que são as expectativas, ou se existiam algo no programa eleitoral do novo governo brasileiro, se existia algum tipo de estratégia para este setor da saúde no Brasil. Infelizmente, apesar de exaustivas tentativas do próprio SEBEX e de outras entidades da saúde, e apesar de, como vimos, a saúde ser uma preocupação fundamental do brasileiro, não foi um tema tão debatido na campanha eleitoral, que ficou muito focada nas questões de corrupção, em questões culturais, tiveram um papel muito importante nessa eleição. A disputa entre esquerda e direita foi bastante acirrada, mas a saúde, especialmente na discussão técnica da saúde, não tivemos nenhum avanço em questões da construção de um consenso eleitoral mais relevante. Agora, temos alguns indicadores bastante positivos vindo do governo eleito, no sentido de que o governo, eles pretendem formar um ministério absolutamente técnico e não vinculado às trocas políticas, como vinha sendo a tradição aí brasileira nos últimos
muitos anos, mas certamente mais de 20 anos que temos essa tradição no Brasil, de trocar ministérios com partidos políticos em troca de apoio no Congresso. E o presidente eleito Bolsonaro já sinalizou que os ministérios devem ser ocupados por pessoas tecnicamente capacitadas, o que certamente não era o caso até recentemente. Então, nosso último ministro da Saúde é advindo da Caixa Econômica Federal, ele foi CEO de um banco estatal. Antes dele, tivemos um engenheiro que tinha sido prefeito em algum momento, mas nunca tinha sido gestor de saúde. Antes dele, um deputado federal que até era médico, mas não, tampouco tinha alguma ou qualquer experiência em gestão de saúde, mas era pertencente a um partido que dava apoio e sustentação ao presidente. Então, a expectativa da formação de um ministério mais técnico seria bastante positiva e vamos ver como isso acontece. Mas aí não temos 2 semanas que o governo foi eleito, então bastante novidades já a virem por aí. Ora, temos aqui mais perguntas. A Maria Isabel Tavares da Silva também dá nota da excelente palestra. Obrigado a você, Maria Isabel. Bem-vinda. Temos aqui o José Carlos Pereira também a perguntar aqui uma pergunta mais relativa à introdução de medicamentos inovadores. Como é que prevê o Brasil comportar e assegurar o acesso aos medicamentos que efetivamente curem, como é o caso da hepatite C? E naturalmente a questão sempre para o Brasil coloca-se aqui a questão da licença compulsória de patentes, é uma opção a manter. A questão do licenciamento compulsório de patentes, eu acho que é uma boa ameaça para o governo ter em suas mãos. Não tem sido usado com muita frequência, eu não sei, não posso garantir os números agora, mas certamente em toda a história do licenciamento compulsório não temos 10 casos de medicamentos nos quais o governo utilizou o licenciamento compulsório. O Brasil tem um plano de assistência farmacêutica ainda incipiente, que hoje, hepatite C, por exemplo, é um deles, e as negociações com as empresas internacionais são bastante duras e difíceis. Mas como temos constitucionalmente o acesso integral à saúde, é muito difícil, no caso desses medicamentos, efetivamente curam, que é muito difícil o governo conseguir não fornecê-los, porque o cidadão tem sempre o recurso judicial. Então, tendo o licenciamento compulsório como ameaça às empresas, é possível negociar custos melhores e eu acho que o governo tem tido algum sucesso nisso. Talvez a minha maior preocupação nessa questão do acesso a medicamentos é a questão para os doentes crônicos e para os medicamentos de uso continuado, que ainda o Brasil precisa trabalhar tanto no acesso e a disponibilidade, a continuidade desse acesso para os pacientes. Muito obrigado. Então, a Raquel Chantre faz aqui uma pergunta: qual é que é a principal porta de entrada dos cidadãos no sistema de saúde? Serviço de urgência? É o serviço de urgência, na esmagadora maioria dos casos. É um problema sério. O Brasil tem um serviço de atenção primária muito interessante e os que quiserem estudar a estratégia de saúde da família que aplicamos no Brasil, ele é um serviço muitíssimo interessante, que é um custo muito baixo, obtém resultados fantásticos, mas para a maior parte dos cidadãos, e acho que especialmente no setor privado, o serviço de urgência a principal porta de entrada dos cidadãos no sistema. O setor privado, que hoje responde por, como vocês viram aí, quase 50 milhões de pessoas, não tem bem estruturado hoje no Brasil um sistema de atenção primária.
Então, esse beneficiário de plano de saúde que entende que tem um acesso mais facilitado, ele vai sim para o pronto-socorro do hospital. E isso gera uma pressão e um impacto gigantesco. O que tem acontecido é que muitos hospitais têm estruturado serviços ambulatoriais em torno dessa pressão. Então, você tem vários hospitais já começando a atuar em medicina primária e com grandes corpos de médicos voltados para a clínica e para a clínica geral, para gerir essa demanda, que é uma demanda que não necessitaria, talvez, do atendimento emergencial hospitalar, mas que só encontra esse acesso no momento que ele precisa na porta do hospital. Obrigado. Entretanto, temos aqui o Efraim, que faz a pergunta: qual é que é a percentagem de hospitais com algum tipo de acreditação? 5%. 20%. 5%. A Raquel também volta-nos a... Mas só para completar, isso é uma tendência crescente bastante relevante no Brasil. Se a gente olhar para 5 anos atrás, esse número era 3, 10 anos atrás era praticamente 0. Então, a gente já tem um crescimento muito expressivo da acreditação no Brasil e a curva e a velocidade desse crescimento é ascendente. É ótimo. Entretanto, aqui a Raquel também faz aqui outra pergunta, que é sobre a questão da literacia em saúde. Qual é que é a preocupação política sobre o conhecimento da população sobre a saúde e o sistema de saúde? E se existe alguma iniciativa de sucesso que queiras partilhar? Infelizmente, não. A gente temos boas iniciativas e temos sucesso em termos de resultados de saúde na população. A parte de educação no Brasil, especialmente a questão da educação em saúde, ainda é um problema. O que temos de interessante, talvez nosso programa mais bem sucedido, que tenha poupado o Brasil de índices subsaarianos de incidência de HIV e AIDS, por exemplo, é um programa de prevenção contra a AIDS que é frequente, ele é bem direcionado, ele fala a linguagem da população, ele distribui preservativos com abundância. Então, eu acho que se o Brasil hoje tem os baixos índices relativamente de HIV e AIDS que tem, eu acho que tem a ver com essa questão de efetivamente informar a população dos riscos dessa doença. No caso do VIH, quer dizer, da infecção por AIDS, é claramente um exemplo do Brasil no desenvolvimento de políticas de prevenção e promoção da saúde. Exatamente, eu acho que, assim, se temos alguma iniciativa para compartilhar, é essa. Além, talvez, da questão de vacinação. Eu acho que conseguimos conscientizar a população adequadamente da importância e da necessidade de vacinar, e temos campanhas grandes e frequentes. Podem imaginar o desafio de vacinar uma população de 209 milhões de pessoas para uma vacinação e um calendário de vacinação bastante extenso. Olha, temos aqui também uma pergunta bastante interessante da Maria Tavares da Silva, que fala que em Portugal a questão da descentralização está consagrada na Constituição, mas nunca foi muito implementada na área da saúde. E pergunta qual é que é a experiência brasileira nesta descentralização e se ela foi útil para a obtenção de melhores resultados em saúde, nomeadamente para populações mais desfavorecidas. Eu acho que temos resultados mistos, Maria Isabel, no sentido de que a delegação de competências para os municípios que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, certamente desde 88, ela gera
essa proximidade das ações de saúde da população, especialmente as populações mais desfavorecidas, mas a gente tem um limitador muito claro em capacidade de gestão nesses municípios. Então, não necessariamente essa aproximação das instâncias decisórias e dos recursos da saúde da população gera uma melhor gestão desses recursos. Especialmente quando, como eu mostrei, a gente aí tem 5.570 municípios no Brasil, e não temos pessoas qualificadas, e temos uma limitação séria de recursos humanos para gerir esses recursos nessa ponta do município. Então, resultados mistos, nos quais os municípios se aproximam e conhecem as necessidades da população, mas têm dificuldade de encontrar as capacidades adequadas de gestão, especialmente nos municípios menores. Não, obrigado. Eu acho que essa é uma questão que em Portugal está a ser muito debatida e realmente há experiências mistas nesta questão e a municipalização dos serviços de saúde nem sempre é positiva. A Joana de Almeida pergunta-nos, também dá uns parabéns pela excelente palestra, mas pergunta aqui qual é que é o papel da saúde digital nos desafios do sistema de saúde brasileiro, nomeadamente algumas matérias que nós estamos a desenvolver agora mais em Portugal, a hospitalização domiciliária, redução de internamentos, telemedicina, que também creio que poderá ser um aspecto bastante importante num país com elevada densidade populacional, com pequena densidade populacional, ou wearables, mas são doentes crónicos. Obrigado pela pergunta, Joana. Saúde digital é um tema que no Brasil tem despertado cada vez mais interesse, só que a gente ainda não conseguiu, como país, criar uma política no qual esses sistemas todos sejam integrados e interoperáveis em alguma medida. Então, o Brasil não tem um registro eletrônico de saúde da população, não temos um prontuário eletrônico unificado, e tudo isso gera muita dificuldade no momento de gerir o avanço de tecnologia da informação e de dados, e da utilização de dados na saúde brasileira. Cada uma dessas questões, existem iniciativas em todas essas que você falou, de redução de internação hospitalar, deshospitalização, telemedicina, wearables também, mas talvez ainda menos. Mas o problema, na minha visão, é que ainda, aqui no Brasil ainda não conseguimos fazer isso de forma minimamente integrada. Então, não temos protocolos de comunicação entre esses dispositivos, não temos protocolos ou muitos protocolos interinstitucionais, de forma de que o paciente consiga transitar entre as diferentes instituições de saúde e ter seus dados preservados e transferíveis. Então, eu diria que hoje o maior desafio para a saúde digital no Brasil é o estabelecimento justamente desses protocolos de comunicação e nessa interoperabilidade do sistema, que eu acho que talvez precisariam vir um pouco antes dessas ações específicas que acabam ficando isoladas e sem a escalabilidade que seria necessária para elas, que poderia trazer benefícios ao sistema. Não, obrigado, Luís. Temos aqui também uma pergunta da Fabiana de Almeida. Como vocês veem a aproximação das novas tecnologias para melhorar este cenário? É uma pergunta muito ligada à anterior. Qual é o caminho para a aproximação das startups em relação aos entraves jurídicos e modelos de pagamento? Eu vejo muito positivamente a questão das novas tecnologias. Quando a gente fala de novos modelos de pagamentos no Brasil, a gente tem uma barreira que tem sido o principal obstáculo para a transformação desse modelo, que é o problema da desconfiança. E o Brasil é uma sociedade na qual as pessoas confiam muito pouco umas nas outras e buscam o máximo de garantias e de verificações no momento
de fazer negócios. Então, o fee for service, ele é, em alguma medida, mais fácil de ser auditado, ele tem suas vantagens em termos de estabelecimento desse nível dessa confiança. E a transformação entre, por exemplo, os principais players desse setor, que no Brasil são operadores de hospitais, a transformação desse segmento, em modelos de pagamento, ele precisaria de alguma ferramenta ou algumas ferramentas que aumentassem a confiabilidade entre essas duas organizações. Quando eu vejo, por exemplo, tecnologias como blockchain, eu consigo ver algumas possibilidades de estabelecer um maior nível de confiança entre esses dois atores do setor. Então, eu sou otimista, embora isso ainda não tenha chegado com nenhum peso relevante. Então, não temos ainda, que eu conheça, nenhuma iniciativa de maior expressão com utilização dessas novas tecnologias para modelos de pagamento. O que temos, e aí é uma expansão recente, importante, viraram negócios muito relevantes, é um modelo de clínicas populares chegando, no qual a pessoa, e como vimos, o Brasil tem problemas sérios de acesso a serviços de saúde, e então nessas clínicas eles reúnem especialistas e clínicos gerais, e por um custo acessível, e aí em euros, algo em torno de 25 euros, uma consulta com um especialista, a população pode ir, pagar do próprio bolso e ter um acesso quase imediato. Obviamente, sem, talvez, o nível de acompanhamento de longo prazo que seria necessário para a construção de um sistema sustentável no longo prazo, mas temos também inovações nesse sentido, no sentido de novos modelos de gestão de serviço de saúde visando a reduzir custo e dar acesso à população que não tenha um plano de saúde a alguns serviços. Obrigado. Entretanto, temos aqui também uma pergunta do Ângelo Duarte. As companhias de seguros e ou o Ministério da Saúde não têm como requisito legal para contratualizar com os hospitais os mesmos serem acreditados ou certificados? Não, nenhum requisito legal nesse sentido. O único incentivo à acreditação legal no Brasil é que as operadoras de plano de saúde, no momento da renegociação de preços com o hospital acreditado, elas têm que dar uma correção anual um pouco maior para o hospital acreditado do que para o não acreditado. Mas não há nenhum requisito de que operadoras ou o governo contrate com hospitais acreditados, necessariamente. É uma questão absolutamente voluntária no Brasil. Entretanto, o Rui Cortes também faz aqui uma pergunta muito ligada com esta matéria. Como é que conciliam a acreditação e a melhoria contínua quando, na opinião deles, os países nórdicos estão a terminar com os processos de acreditações por falta de resultados visíveis na melhoria de outcomes? Eu acho que é um passo seguinte, Rui. Quando a gente olha para a situação no Brasil, em que ainda temos muitas instituições que são efetivamente perigosas para os pacientes e temos sérias deficiências em termos de processo, em termos de higienização, em termos... a partir do momento que essas instituições que têm esses sérios problemas implementam a acreditação, obviamente, assim, eu tenho dificuldade de citar os dados quanto a esse assunto, mas eu acho que a gente parte no Brasil de uma base muito inferior à base que a Suécia parte. Então, ao implementar um processo de acreditação no Brasil, as instituições elas têm a ganhar
o que eu não acho que seja necessariamente o caso da Suécia, que se reflete nos desfechos de outcomes. Então, essa seria a minha visão quanto à acreditação no Brasil. Que a gente tem A partir de um hospital acreditado, tinha melhores possibilidades de desenvolver processos de melhoria contínua. Né? A partir de quase um baseline. também, também isso, mas a acreditação assegura, pelo menos no Brasil, um padrão mínimo de qualidade e segurança que não necessariamente estaria presente sem ela. E eu acho que esse padrão mínimo estaria presente na maioria dos hospitais suecos, mas não no Brasil. Entretanto, a Telma faz-nos aqui também uma pergunta ligada a esta matéria da melhoria contínua, por causa neste caso específico, sobre a aplicabilidade de Lean Healthcare na saúde brasileira. Como é que vês esta possibilidade? Aliás, eu devo dar nota que o nosso próximo webinar vai ser sobre este tema, sobre o Lean em Portugal e no Brasil, e convidava desde já a Tayana para assistir a esse webinar, mas deixava-te já essa resposta, Luís. Eu fico feliz que você tenha mencionado o nosso próximo webinar sobre Lean Healthcare no Brasil e em Portugal. E essa questão da aplicabilidade da metodologia, a gente tem exemplos, e tem alguns exemplos da metodologia sendo aplicada com bastante sucesso no Brasil. Inclusive, as clínicas populares que eu mencionei, elas são um bom exemplo da aplicação de Lean Healthcare, um bom caso de estudo para esse tipo de questão. Mas não é minha área de especialidade, eu pediria para a Tayana aguardar, talvez, mais um mês, e aí teremos uma discussão em profundidade sobre Lean no Brasil. Ainda nesta linha, eu deixava aqui a pergunta também do Francisco Gonçalves, que experiências de benchmarking existem na área da saúde no Brasil? Cooperação interinstitucional, programas externos, governamentais? Benchmark no Brasil é uma área que temos sérios problemas, mas temos algumas experiências muito positivas. E a gente... eu acho que a gente tem algumas questões, e eu pessoalmente trabalhei nisso na Associação Nacional de Hospitais Privados, que são talvez até exemplares para o Brasil. Então, assim, se eu puder recomendar um exemplo para que vocês conheçam, eu conheço o exemplo da Associação Nacional de Hospitais Privados, no qual temos um painel de indicadores que é atualizado pelas instituições todos os meses, e são mais de 300 indicadores que são acompanhados, e isso tem se expandido dentro da associação para áreas como mensuração de desfechos, que estão sendo medidos de forma padronizada e sendo usados para benchmark, e, por exemplo, medidas de experiência do paciente, medidas de forma padronizada. O sistema público ainda é carente em termos de medidas de benchmark, e eu sei que é uma preocupação do Ministério da Saúde, eles têm atuado nessa questão, mas da mesma forma que na pergunta que fizeram sobre tecnologia e dados, isso é um problema para o paciente, para que ele possa transitar efetivamente no sistema. Isso também é um problema para a questão de benchmark. Não temos formas eficazes de acompanhar os dados das instituições de saúde brasileiras. Mas, assim, eu recomendo o trabalho da Associação Nacional de Hospitais Privados com o Observatório, que eu acho que é algo interessante. Não, obrigado. A Joana de Almeida coloca também aqui uma pergunta relacionada ainda com este tema da acreditação e melhoria contínua. Ela faz a referência que quando 5% dos hospitais acreditados são uma tendência crescente, que hospitais é que procuram a acreditação e qual é que é a entidade acreditadora? Temos uma tendência certamente crescente dos hospitais brasileiros. Os 5% são crescentes, como eu falei, acho que
esse número de 5% é do ano passado, ou retrasado, talvez já seja 6 ou 7, então temos temos certamente uma procura cada vez maior por acreditação nos hospitais brasileiros, e tanto no setor público quanto privado, temos alguns hospitais públicos acreditados também. A questão é que, como eu mencionei, no caso dos 6 mil hospitais brasileiros, a gente tem hospitais muito pequenos, na média, uma média de 70 leitos. Então, a esmagadora maioria dos hospitais brasileiros, eles não têm condições operacionais ou financeiras de implementar programas de acreditação muito extensos. Quanto às instituições acreditadoras, aqui no Brasil o mercado é a Organização Nacional de Acreditação, que é uma instituição brasileira que é membro da ISCO e que tem seu manual de acreditação certificado pela ISCO. Talvez aqui acredita o maior número de serviços de saúde, mas temos uma presença também, e aí muito no topo da pirâmide dos hospitais brasileiros, uma presença relevante da Joint Commission International e da Qmentum, que é a acreditadora canadense. Esses são os 3 maiores atores nesse mercado. Já, entretanto, o José Carlos Pereira faz uma pergunta um pouco diferente, é que se existem parcerias público-privadas no serviço público no Brasil, ou seja, na prática, hospitais públicos geridos por entidades privadas. Sim, temos. E temos alguns modelos diferentes. O modelo mais comum é o que chamam as OS, ou OSS, as Organizações Sociais de Saúde, no qual o poder público delega a gestão de uma determinada entidade hospitalar, normalmente, mas também existe isso para outros serviços, mas delega a gestão para uma entidade privada e, com isso, a gente tem obtido bons resultados na média, embora o modelo ainda tenha algumas controvérsias e seja suscetível, por exemplo, a corrupção e fraude, que são um problema sério no Brasil. A gente tem algumas questões, alguns bons resultados nas OS. Existe ainda um modelo de PPP, de parcerias público-privadas, nas quais uma responsabilidade maior ainda do privado pela construção, às vezes, e pela gestão do serviço. Então, essa parceria é estabelecida em prazos mais longos. E a grande dificuldade no Brasil desses modelos, às vezes, é assegurar o pagamento, assegurar que o Estado vai efetivamente honrar suas obrigações de forma tempestiva. Então, a gestão de OS é um risco no Brasil para os gestores. Tem uma série de limitações à remuneração dos gestores que tornam isso menos atrativo do que talvez devesse ser. Mas, sim, existem esses modelos e são modelos muito comuns. Mas o mais comum de todos, parado, é a contratação direta de serviços de entidades privadas pelo setor público. Então, como vimos aí dos 4 mil hospitais privados que temos no Brasil, aproximadamente, pelo menos 2 mil deles trabalham, em sua esmagadora maioria, para o setor público. E o setor público compra serviços por meio de pacotes. Então, assim, o setor público vai comprar um parto cesáreo ou uma apendectomia, ou um pacote fechado como esse, vai pagar por meio de uma tabela, dependendo do estado e dependendo da forma de contratualização, pode ter seus ajustes, mas é uma tabela determinada, absolutamente, e é preciso reconhecer, absolutamente insuficiente para cobrir custos desse serviço. Os hospitais são obrigados a encontrar outras maneiras de se financiar para além da contratação do setor público.
Então, e essa é a forma pela qual hoje metade da atenção hospitalar no Brasil se dá no setor público, essa contratação direta de serviços de entidades privadas pelo setor público. Luís, estamos mesmo, já passamos meia hora ao nosso tempo previsto. Tínhamos só aqui dois comentários rápidos. Uma da Tayana a dizer que também é especialista em Lean e que aplica no serviço público brasileiro. Ótimo, Tayana, precisamos muito de você. E temos depois o Efraim também que faz aqui mais uma pergunta sobre o NHS em Inglaterra. Se pela Constituição a saúde é um dever, Estado e direito do cidadão. Na Inglaterra não existe Constituição, logo à partida, não é? Tem uma Magna Carta e tem um sistema constitucional diferente dos países. E além disso, Alexandre, lá eles conseguiram efetivamente, por meio do NICE, né, que é o National Institute for Care Excellence, uma forma de governança na qual eles efetivamente regulam essa questão da integralidade, conseguem tomar decisões técnicas de saúde. E aqui no Brasil, a questão da judicialização tem atrapalhado isso. Sim, eu creio que em todos os países, aliás, talvez o NICE seja o melhor exemplo, pelo menos determinar quais é que são as intervenções custo-efetivas de uma forma muito objetiva. Mas nós realmente, como eu estava a dizer há pouco, já passámos meia hora ao nosso tempo previsto para este webinar. Eu peço desculpas. Não, de forma alguma. Foi excelente. Para dar nota que nós, em princípio, no dia 4 de dezembro, teremos o nosso webinar sobre Lean, a experiência portuguesa e brasileira nesta área. E que naturalmente vamos divulgá-lo mais rapidamente e confirmar esta data. E naturalmente será mais um webinar conjunto entre o SEBEX e a APA, e aguardamos que todos estejam também a participar neste evento. Luís, vou deixar também algumas palavras finais e antes de mais um agradecimento por esta excelente palestra. Não, eu só tenho a agradecer. Eu quero dizer que eu valorizo muito essa nossa parceria entre o SEBEX e a APA e eu fico muito feliz de que possamos conjuntamente oferecer essa integração e esse conhecimento tanto aos brasileiros quanto aos portugueses. Nosso vínculo pela nossa língua comum facilita o nosso contato e espero que tenham entendido o meu português brasileiro. Mas novamente agradecer e renovar os votos aí pela continuidade dessa nossa parceria rica e frutuosa. Muito obrigado, Luís, a todos os nossos participantes também. Muito obrigado pelas perguntas colocadas, são sempre importantes e tentamos responder de uma forma interativa. E então até ao próximo webinar e um bom dia a todos. Eu sei que aí em São Paulo é bem cedo, aqui em Portugal já é quase a hora do almoço, portanto também um bom dia de trabalho para aí e aqui um bom almoço para Portugal. Um bom almoço. Tchau, tchau. Obrigado a todos.